A fé emocional ouve a voz do coração enganador. A fé inteligente ouve a voz da mente cristã. Receba agora uma mensagem de fé inteligente. Está no ar a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu ergo as minhas mãos para os céus, em o nome do Senhor Jesus, para abençoar a sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que o Deus Altíssimo, o Espírito do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, sim, que o Espírito do Deus Altíssimo venha envolver a sua vida, agora, nesse momento, e arrancar todas as mazelas, as dúvidas, os medos, as preocupações, as doenças, as enfermidades, as dores. Sim, em o nome do Senhor Jesus, seja curado, seja livre de todo o mal que cerca a sua vida. Seja livre de todas as mazelas que tentam contra a sua vida. Seja livre de todo olho grande, toda inveja, toda bruxaria, feitiçaria, magia. Seja livre de todos os males. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, nós, dando continuidade à mensagem de Gênesis capítulo 13, nós terminamos ontem, Gênesis 13, até o momento em que Abraão e Ló se separaram. No versículo 14 do capítulo 13, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Olha só, depois que Abraão se livrou do seu problema, se é que podemos dizer assim, porque Ló era um problema para Abraão. Ló não estava com Abraão, estava junto de Abraão, mas não trazia consigo o altar de Deus. Quem edificou o altar para Deus foi Abraão, não foi Ló. Ló deveria estar olhando o que Abraão fazia, mas não o imitou. Não participou da construção do altar e, consequentemente, não sacrificou. Então, depois que Ló se separou, Abraão estava agora mais livre. Com a cabeça livre daquele sentimento de guardar, de cuidar do seu sobrinho, então Deus aparece para ele e manda-o levantar os olhos. Levantar os olhos. Que bacana isso. Levanta agora os teus olhos. Por que Deus não mandou Abraão levantar os olhos quando estava com Ló? Essa é uma pergunta que fica no ar. Por quê? Mas depois que Ló se apartou dele, Deus aparece para Abraão e diz: levanta os teus olhos. Porque certamente Ló não estava na mesma fé de Abraão. Levanta agora os teus olhos. Quer dizer, assim acontece com muitas pessoas que me ouvem neste momento. É uma lição que nós podemos aprender. Às vezes a pessoa tem a sua vida amarrada, a sua visão bloqueada,
porque ela está amarrada, presa, atada aos sentimentos de mãe, de filho, de pai, de irmãos, de parentes, de entes queridos. E por causa disso, ela amarra, ela impede Deus de dar-lhe a visão, porque a visão dela está mais focada na sua família do que propriamente em Deus. E essa é uma das razões porque Jesus disse: quem ama o seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua filha, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu irmão, sua irmã, etc., ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então Deus esperou que Ló se apartasse de Abraão, que o sobrinho se apartasse do tio, para que então mandasse o tio Abraão levantar os olhos, quer dizer, ter a visão. Levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Abraão estava lá em Canaã. Abraão estava lá no local onde ele havia erguido o altar para o Senhor. Pois bem, Abraão estava lá no local onde ele havia erguido o altar para o Senhor, em Betel. Então, ele disse: olha para o norte, olha para o sul, e para o oriente, e para o ocidente. Porque toda esta terra que você está vendo, eu vou dar a ti e a tua descendência para ti, para sempre. Toda a terra é de Deus. Ele é o Criador. Ele dá a quem quer, a quem quiser. Cabe a ele distribuir a terra para quem ele quiser. E ele escolheu Abraão para dar a terra de Canaã. É claro que já havia povos lá, mas isso não quer dizer que aqueles povos eram os donos da terra. Não. A terra é de Deus. Ele dá para quem ele quer. Ele deu para Abraão. E deu para Abraão e para a sua descendência. E ainda fez mais a promessa: farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também vai poder contar a descendência, a sua descendência. Quer dizer, é impossível. Então, levanta-te, continua Deus, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Veja que mais uma promessa que Deus fala, dá a Abraão, novamente ele tira o momento para edificar um altar e fazer os sacrifícios para Deus. É interessante notar isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, porque nós estamos na campanha de Israel, na fé de Abraão, quando foi sacrificar o seu filho lá no Monte Moriá. E Deus, o próprio Deus, lá em Isaías capítulo 51, diz para que nós olhássemos para Abraão. Está lá escrito, capítulo 51 de Isaías, versículo 2. No versículo 1 ele diz assim: ouvi-me vós, ouvi-me. E depois ele diz: olhai para Abraão. Quando eu o chamei, ele era só. Ele era só. Ele manda que olhássemos para Sara, que nos deu a luz, mas fala para que nós pudéssemos mirar nossa vida de acordo com Abraão. Abraão era um homem de fé. Abraão não fez nenhum milagre. Abraão não fez nenhum milagre como fez Moisés. Abraão foi o próprio milagre. Abraão não manifestou a sua fé, não esboçou a sua fé para ninguém. Mas Abraão foi a própria fé.
a própria fé. Abraão edificou vários altares para Deus e sacrificou. Por onde ele ia pelas terras de Canaã, ali ele edificava um altar ao Senhor e sacrificava. E você sabe, minha amiga, meu amigo, esse é um segredo. Vou dar o segredo para você. Quando Abraão saiu da sua terra de Harã para Canaã, Deus falou com ele novamente lá em Canaã, e Abraão imediatamente ergueu um altar em Betel e sacrificou para o Senhor. Mas nós já vimos isso, já vimos que quando ele construiu o altar, fez o sacrifício, e havendo fome naquela terra, necessidade, Abraão não consultou a Deus. Ele deixou o altar construído lá em Betel e desceu para o Egito para buscar comida. E quando ele foi para o Egito, ele encontrou só problemas. Nós já falamos sobre isso nos programas anteriores. Ele encontrou problemas, porque o faraó queria ficar com a mulher dele. Mas Deus o salvou, o livrou. E Abraão saiu da terra do Egito, poderosamente rico, e foi novamente para onde? Ele voltou para Canaã, onde havia a fome, onde ele justamente tinha edificado um altar. O que eu aprendo com isso? Enquanto nós estamos juntos do altar, nós seremos beneficiados pelo altar. Quando nos afastamos do altar, nós seremos prejudicados pela falta do altar, abandonados pelo altar. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Nós falamos nesta quarta-feira passada que o apóstolo Paulo diz que quem está perpetuamente junto do altar tira o seu sustento, tira a sua provisão. Abraão mostra isso. Abraão mostra isso. Enquanto ele esteve junto do altar, não lhe faltava nada. E no caso da fome que veio àquela terra de Canaã, bastava ele chegar-se junto do altar e fazer o sacrifício, e Deus iria providenciar, iria prover para ele a sua necessidade, porque foi Deus quem o mandou para lá. Então Deus tinha que dar a sustentação. Deus não mandou que ele descesse lá no Egito. Abraão apelou para a força da carne, do braço, e teve problemas. Aí ele voltou e foi quando Deus novamente fala com ele. Olha, Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o oriente, ocidente, tudo isso que você consegue ver, eu darei a você e à tua descendência. Mas mantém-se comigo, mantém-se no altar. O altar, minha amiga e meu amigo ouvinte, é o local onde a gente resolve os problemas da gente. Não tem jeito. Você pode ser uma pessoa caridosa, uma pessoa de fé, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, você pode ser uma pessoa leal à sua igreja, à sua denominação, você pode ser uma pessoa muito boazinha, uma serva, um servo. Mas, se você não sacrificar, você não vai conquistar. Eu duvido que você vá conquistar alguma coisa sem o sacrifício. Sem o altar, vivendo uma vida secular, como os incrédulos têm vivido. Eles têm que sacrificar. Até os ladrões sacrificam. Os ladrões sacrificam quando eles colocam em risco as suas vidas para roubar. Essa é a realidade. Mas todos sacrificam. Todos sacrificam neste mundo. Não há como você conquistar alguma coisa neste mundo
sem o sacrifício. Ora, bolas, imagine no reino dos céus. Jesus fala sobre isso. Quem quiser vir após mim, quer dizer, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser chegar onde eu vou, se alguém quiser viver comigo, negue-se a si mesmo. Quer dizer, olha a prova aí. Olha o sacrifício aí. A pessoa tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Se ela não sacrificar, ela não vai conquistar. A Igreja Universal do Reino de Deus é a Igreja do Sacrifício. É a Igreja do Sacrifício porque é a Igreja da fé. E não existe fé sem o sacrifício. Não há como a pessoa tomar posse pela fé de alguma coisa sem abrir mão de outra. É impossível, minha amiga, meu amigo ouvinte. Presta atenção. É impossível fazer omelete sem estalar os ovos. Você pode comer ovos sem estalá-los, sem quebrar os ovos? Não dá, não dá. Você tem que quebrar os ovos. Mas as pessoas querem comer omelete sem quebrar os ovos. Não dá. Tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Esse é o segredo. E quem não sacrifica não demonstra a fé que diz que tem. Quem não sacrifica, não demonstra a fé que tem. Essa é a realidade. E são muitos crentes que me ouvem neste momento que sabem disso. Muitos pastores, muita gente que conhece bem a Bíblia, que ora, que jejua, mas que não faz o sacrifício da fé, que a fé exige. A fé exige sacrifício. Abraão mostra isso. Por isso que Deus manda olhar para Abraão. Não é à toa que Deus mandou a gente olhar para Abraão. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu esboço minha vida, eu projeto minha vida, eu decido minha vida, tudo de acordo com Abraão. Tudo de acordo com o que Abraão fez no passado. Eu imito Abraão. Eu procuro imitar Abraão. Porque o Espírito Santo me faz olhar para Abraão. Olhe para Abraão. Aí vem o crente cascudo e diz assim, eu acho que a gente tem que olhar para Jesus. Olhando para Abraão, eu estou olhando para Jesus, porque foi Jesus quem o chamou. Foi Jesus quem levantou Abraão, foi Jesus que mandou olhar para Abraão, que manda olhar para Abraão. Então, olhar para Abraão é olhar para Deus. Olhar para Abraão é olhar para o altar. Olhar para Abraão é olhar para o templo. Olhar para Abraão é olhar para a fé, porque ele é o pai na fé. É o pai da fé de todos aqueles que seguem os seus passos. Então, Abraão edificou um altar para o Senhor novamente, lá em Hebrom, justamente para sacrificar. Ora, Abraão, a priori, não precisava mais sacrificar, ou precisava, porque ele já tinha sido escolhido por Deus. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o tirou da terra de seus pais, da sua parentela, da casa de seus pais, para trazê-lo para Canaã. Então, Abraão não precisava, a priori, fazer qualquer sacrifício, porque ele já era um escolhido de Deus. E é isso que os crentes dizem, eu já sou crente no Senhor Jesus, eu não tenho que sacrificar. É você que tem que sacrificar. É você que tem que sacrificar. E se o incrédulo quiser a bênção que você tem, ele vai ter que sacrificar também. E ninguém em sã consciência toma posse de uma conquista pela fé sem o sacrifício. E onde é que se faz o sacrifício? No altar. O altar é para resolver todo e qualquer problema. Qual é o seu problema? Problema familiar? É no altar que você resolve. O seu problema é sentimental? É no altar que você vai resolvê-lo.
O seu problema econômico é no altar que você vai resolvê-lo. O seu problema é de saúde, é no altar que você vai resolver. O altar é o lugar do sacrifício. A partir do momento que você vai no altar, sobe no altar, sacrifica a sua vida no altar e permanece no altar, os seus pensamentos ligados no altar, que é Deus, que representa Deus, então do altar vai vir o suprimento das suas necessidades. Vai vir a provisão de Deus para você. Ele vai cuidar de você. Pois, minha amiga, meu amigo ouvinte, foi assim com Abraão. Foi assim com Abraão. E será assim com todos os que imitam ou imitarem Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, quer dizer, é o nosso líder na fé. E quem guiou Abraão foi o Espírito de Deus. Foi ele quem guiou Abraão a ser o nosso pai na fé. O altar é o lugar do encontro com Deus. O altar é o lugar do encontro com Deus. É o lugar de matar a carne e viver pelas obras do Espírito. É no altar que se pratica a fé, inteligente no Senhor Jesus Cristo. O altar de Deus é feito para isso. O que procede da alma é só emoção, é ilusão, não produz frutos de santificação. O que procede do Espírito é vida e realização, é o nascer de novo, é nova criação. Hoje eu vim sacrificar no teu altar, deixa o melhor que há em mim no teu altar, meu Deus. O Espírito Santo testifica com eu sou filho de Deus. Tudo aquilo que eu tocar é meu. Hoje eu vim sacrificar no teu altar. Deixa o melhor que há em mim no teu altar, meu Deus. O Espírito Santo testifica com eu sou filho de Deus. Tudo aquilo que eu tocar é inteligente no Senhor Jesus Cristo. O altar de Deus é feito para isso. O que procede da alma é só emoção, é ilusão, não produz frutos de santificação. O que procede do Espírito é vida e realização, é o nascer de novo, é nova criação. Hoje eu vim sacrificar no teu altar. Deixa o melhor que
Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Espírito Santo é quem nos guia ao altar. É o Espírito Santo que nos dá a fé, a coragem para a gente sacrificar. É Ele que faz isso. Ele é o que orienta, que dá coragem e fé. Então, se você não tem coragem para sacrificar, é porque você não foi tocado por Ele. Com certeza é isso. E quando você é tocado por Ele para sacrificar, você não tem dúvida nenhuma, você não pergunta a ninguém. É uma coisa pessoal entre você e Ele. Eu queria dizer para você que esta é a maior necessidade da pessoa, o Espírito Santo. Lembra quando Jesus falou assim: vocês estão preocupados com roupa, com sapato, com comida, com isso, com casa, com isso, com aquilo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus diz que o mais importante é a gente ter o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o Rei dos Reis dentro de si. É claro, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas a partir daí. Agora, normalmente as pessoas fazem o contrário, elas querem todas as coisas primeiro e depois o reino de Deus. Aí não dá. Então, tem que haver o sacrifício. Você tem que renunciar à sua carne, você tem que renunciar à sua vontade, o seu eu, para abraçar o reino de Deus, para que Ele, o Senhor Jesus, venha reinar. Portanto, o reino de Deus é isso, Jesus reinando dentro de nós. Quando Ele vem e reina dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, então todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É o caso dessa menina, a Keila. Vamos ouvi-la. Meu nome é Keila dos Santos, eu tenho 39 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste, eu era uma pessoa nervosa. Eu me casei e mesmo assim eu continuei, sabe, nervosa. Eu trabalhava, eu cuidava da casa, não tinha paciência com meu esposo, não tinha paciência depois nasceu minha filha, não tinha paciência. E eu tinha uma vida que não era boa. E o meu fundo do poço foi quando eu descobri a traição do meu marido. Aí para mim foi, sabe, eu costumo dizer que não foi nem o fundo do poço, foi depois do fundo do poço que eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu me senti... Nasceu uma mágoa muito grande dentro de mim devido a tudo isso que aconteceu. E eu me separei e aí eu comecei quase que a entrar em depressão mesmo, porque eu não tive estrutura para suportar aquilo. Foi quando numa noite eu olhei para minha filha, ela estava deitada, eu vi que eu tinha que mudar, que eu não podia mais continuar daquele jeito. Que eu tinha que buscar algo para minha vida, porque senão eu ia condenar a minha vida e a dela também. Na época ela estava com 5 anos. Foi onde eu vi que precisava mudar e foi assim que eu cheguei aqui. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu vi que somente eu tendo o Espírito Santo é que eu ia mudar a minha vida. Foi onde eu comecei a buscar, eu comecei a orar, não perdia uma reunião, participava mesmo com vontade. Porque só com o Espírito Santo eu via os testemunhos, eu via as pessoas, né, relatando o mesmo fato que aconteceu comigo, elas também tinham passado por isso e elas conseguiram superar, conseguiram tirar toda a mágoa, né, toda a tristeza, todo aquele complexo de inferioridade que fica, que elas conseguiram vencer. Então eu vi que eu precisava do Espírito Santo também para poder passar por isso e vencer. Durante os 21 dias do jejum de Daniel, eu abri mão de tudo. Eu não assisti televisão, eu não ouvia, eu só ouvia a programação da rádio, da igreja. Eu não entrei em internet, Facebook, nada. Eu só buscava o Espírito Santo. Procurei ler mais a Bíblia, procurei meditar mais na palavra de Deus.
E durante esses 21 dias, eu acompanhava a programação do bispo pela rádio, às 23 horas. E eu fiz um propósito, que eu queria muito, queria ir além. Eu fiz um propósito, eu particular, de buscar durante esses 21 dias, de joelho ali na minha cama, enquanto o bispo fazia a oração no rádio. Foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali então, eu tive uma paz tão grande dentro de mim, porque o pastor fazia a oração na igreja, eu orava, o pastor falava: você que tem uma mágoa, ore pelaquela pessoa, fale o nome daquela pessoa. E por várias vezes eu não conseguia, eu não falava, eu resisti várias vezes, e aí eu saía do mesmo jeito. Mas um dia, eu não queria, mas eu falei. Quando eu comecei a falar o nome das pessoas que eu tinha mágoa, foi como se estivesse assim, tirando com a mão, sabe? Todo aquele sofrimento, toda aquela mágoa, todo aquele ressentimento foi saindo de dentro de mim. O Espírito Santo me trouxe paz, me trouxe alegria, me trouxe o conforto, me trouxe, sabe, me mudou a minha vida. Eu limpei meu coração, eu nasci de novo, sou uma nova pessoa, não sou mais nervosa, não tenho mais raiva, mágoa de ninguém. Então foi uma mudança realmente por completo. Hoje em dia, quando surgem os problemas, eu vejo que não tem tanta importância assim, porque eu tenho o Espírito Santo e eu sei que eu vou vencer. E ele é a base, é o que sustenta, é o que nos fortalece, porque senão eu não teria conseguido sair da onde que eu saí, do fundo do poço que eu estava, eu não teria conseguido. Então, com o Espírito Santo, hoje em dia, a gente passa todas as barreiras. Pois é, você verifica que o Espírito Santo é o reino de Deus dentro de nós. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Rei dos Reis dentro de si. E ela começa a viver no reino de Deus. Agora, vamos ver. Esse é o altar que Deus quer fazer. Ele quer fazer, formar, edificar dentro de você. Abraão e os profetas, os demais reis, etc., edificaram muitos altares. Nós edificamos altares quando erguemos um templo, uma casa de Deus. Mas existe o altar dos altares. O altar dos altares é feito pelo próprio Deus quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Então, quando você receber o Espírito Santo, você será o altar dos altares. Você será o altar de Deus. E a sua vida será sacrifício dia após dia, até a vinda do noivo do Senhor Jesus. E a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 13, ele diz assim: e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Quer dizer, os que estão de contínuo junto ao Senhor, do Senhor recebem, participam das suas bênçãos. Vamos ouvir agora um testemunho de fé de uma pessoa que conquistou através da sua ida ao altar. Eu venho de uma família muito humilde. Eu morava numa casa pequena e eu dormia até na mesma cama que a minha mãe e meu pai. E até a minha irmã mais velha, ela morava com minha avó, porque minha mãe não tinha condições de cuidar. Na época eu trabalhava com os meus pais na feira. Aí foi que eu conheci um rapaz, onde eu me apaixonei por ele, eu era muito jovem, né? E aí a gente começou a namorar, a gente namorou 3 anos e a gente se casou. Tive 2 filhos com ele, a gente até vivia bem. E aí, de repente, aconteceu uma tragédia, onde ele foi assaltado, ele levou 4 tiros e uma semana ele faleceu. Há um mês antes, a minha mãe ela deu um infarto nela. Então, foi 2 tragédias praticamente juntas, né? Um mês de diferença, eu tinha perdido a minha mãe e perdido o meu marido. E me vi sozinha, com os 2 filhos para criar. O mais novo tinha 3 anos e meio e o mais velho tinha 7 anos. Aí, devido a eu não ficar com os pensamentos, né,
em tudo o que tinha acontecido, nas tragédias que tinha acontecido na minha vida, eu me dediquei muito a trabalhar. Eu trabalhava demais para me esquecer. Aí eu conheci um rapaz, ele era mototáxi. Aí quem ficou sabendo dele foi a minha irmã, que tem uma amiga, né? E ela pegou a moto com ele. E ele tentou matar ela. Aí eu fiquei com medo, terminei com ele. Ele queria uma explicação, porque eu tinha terminado, mas era o medo. Aí foi assim que eu cheguei na igreja. Eu cheguei com medo e comecei a participar das reuniões. E a fé que apresentava não era uma fé de emoção, era uma fé verdadeira, né? E eu fui colocando aquilo em prática, porque eu não fui agindo com sentimento mais igual eu era antes, né? E aí foi tudo mudando, porque dentro de mim mudou. Então, consequentemente, fora também ia mudar. E foi o que aconteceu. Eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa muito triste, né? E eu fui vendo que, consequentemente, eu fui mudando. A cada reunião que era apresentado, né? Essa fé, eu ia mudando, eu ia aprendendo, eu ia obedecendo. E logo veio a Fogueira Santa de Israel, aonde eu me entreguei. Eu tive que deixar de fazer a minha vontade e sim fazer a vontade de Deus, para que a minha vida viesse mudar. E realmente foi o que aconteceu. Deus me respondeu, eu conheci o meu atual esposo na igreja, a gente começou a namorar, aí logo a gente casou. A gente tem loja na nossa cidade, tem lojas nas cidades vizinhas. Houve crescimento em todas as áreas, tanto na minha vida sentimental, quanto na vida dos meus filhos. Para quem não tinha uma cama para dormir, hoje a gente tem essa casa que ela é grande, ela é confortável, a gente tem piscina aquecida, tem uma outra casa aqui dentro desse condomínio, tem o meu carro, meu esposo tem o dele, meu filho tem o dele. Tudo que a gente conquistou não foi fácil. Foi de fogueira santa em fogueira santa. E aí eu fui fiel no pouco e Deus tem me colocado sobre o muito. Nossa vida hoje é completa, totalmente diferente do passado. E eu tenho a consciência, né, que tudo foi do altar de Deus. Você pode verificar o seguinte, nós fomos fiéis no pouco e Deus foi abençoando. Interessante. O que você tem, minha amiga, por mais que você tenha, é insignificante diante dos olhos de Deus. Esse pouco que você tem, por maior que seja para você, esse pouquinho foi Deus que lhe deu. E desse pouquinho é que Deus vai fazer crescer, multiplicar se você for fiel para com Ele. Porque quando Jesus disse, se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado, esse pouco é Ele que dá. E se a gente for fiel no pouquinho que a gente coloca no altar, então aquele pouquinho vai crescer, vai multiplicar. Essa é a fé da Fogueira Santa de Israel. E quem quiser, vai. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Porque quem crê está disposto a sacrificar. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente,
Monte, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou, meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Acesse bispomacedo.com.br, o seu guia de fé e orientação sem fronteiras.